Que tal agora aprender a fazer a comida predileta da Carminha? Isso mesmo. Pegue papel e caneta e anote a receita dos famosos ovos beneditinos de Avenida Brasil. Agora você vai poder fazer essa receita em casa de ovos Benedicts que pegaram a Carminha pelo estômago e, consequentemente, conquistaram o Brasil. Tem alguns passos que têm que ser respeitados. O primeiro é o molho, que é o molho holandês. E para essa receita você vai precisar de 100 gramas de manteiga sem sal, uma pitada de pimenta de cayenne, uma colher de sopa de suco de limão, uma colher de chá de mostarda Dijon, e 3 gemas de ovos. A gente vai começar derretendo a manteiga. Para isso você precisa de uma panela de fundo grosso que eu já deixei ela pré-aquecida. Vou apagar, que ela já está bem quente, e colocar 100 gramas de manteiga. E vamos deixar ela derreter, mas ela não pode ferver. Enquanto isso, dentro de um liquidificador, você precisa de 3 gemas de ovos. Agora é importante que esses ovos sejam caipiras, porque as gemas são muito mais intensas e amarelas e ficam bem mais bacana quando você faz essa receita. Olha só que lindo a cor dessa gema. Tá vendo como ela é bem mais amarelada do que as normais? Entra uma. E a terceira. Aqui dentro agora entra uma colher de sopa de suco de limão, uma colher de chá de mostarda de Dijon. Você só vai no supermercado e procura onde está escrito mostarda de Dijon, é bem fácil de encontrar. Uma pitada de pimenta de cayenne, que é um tipo de pimenta em pó, que ele realmente faz toda a diferença nessa receita, super importante. Também é fácil de encontrar. E agora, olha só minha manteiga, tá vendo? Só com o calor residual da panela, ele já se derreteu, mas não caramelizou. Fechar o liquidificador e bater só um pouquinho para todos os ingredientes se incorporarem. Agora, vamos tirar a tampinha, aumentar a velocidade e aos pouquinhos, bem devagar, vai soltando a manteiga em fio. Ele vai pular um pouquinho, mas não faz mal. Agora ele precisa entrar só um pouquinho na geladeira, em torno de uns 10 minutos, para ele ficar ainda mais consistente. Olha só como ele ficou lindo. Extremamente cremoso, super saboroso e muito mais fácil que a maneira tradicional de fazer, que muitas vezes acaba talhando. Ele entra na geladeira e a gente vai para o próximo passo. Próxima etapa, porque o ovos Benedict é sempre feito em etapas, porque é uma culinária tradicional francesa. Mas assim, o gostoso também é que você passa um tempo na cozinha, faz com muito amor para a pessoa que vai provar essa receita. E o que vai acontecer? Bacon, ele precisa ir ao forno para ficar bem douradinho. Também precisamos de um pão brioche, vamos usar somente a parte de baixo e queremos que ela fique crocante, então ela também entra no forno. Agora o bacon vai ficar mais tempo, então você fica vigiando. Você pode, além do pão brioche, usar um outro tipo de pão, enquanto ele seja pequenininho e redondinho para ficar mais parecido com aquele tradicional ovos Benedict. Ovos Benedict são sempre servidos em 2, então 2. Uma travessa que possa ir ao forno. Passar um pouquinho de manteiga para ele ficar mais saboroso. E lembra que estamos falando de uma receita tradicional e eles realmente não pensam demais em cortar as calorias. As fatias de bacon também para dourar. E fique bem de olho. Quando o pão estiver dourado, retire e deixe o bacon por mais um tempinho. E sempre no forno bem quente, pré-aquecido, 220 graus.
Agora é a etapa do ovo, o favorito da Carminha, ovos pochê. Como é que se faz um ovo pochê? Precisa de uma panela grande com água quente, não fervente. Você precisa de 1 colher de vinagre, ele ajuda a manter o ovo junto. Entra 1 colher de sopa de vinagre. Você precisa de ovos caipiras, 2. Quebrar dentro de um potinho, uma que seja fácil soltar o ovo dentro da água e também assim você vê se o ovo está podre ou se está boa. Ok? O ovo está bom. Você precisa de um fouet e você vai fazer círculos com a sua água, porque a gente quer que ele tenha um redemoinho. E com muito cuidado, solte o seu ovo bem no meio da panela. E olha só, as claras vão circulando ao redor da gema e ele vai cozinhando. Ele precisa em torno de 2 minutos para quem gosta de uma gema mole e 4 para quem gosta de um ovo bem passado. E tenha paciência, não mexa nele até ele ficar pronto. Uma vez ele prontinho com uma espumadeira, retirar e colocar em um prato. Olha só. E para ele ficar bem fofinho, bem do tamanho certo para caber em cima do nosso pão brioche, você precisa de um cortador, uma forminha. E você vai achar a gema e cortar ela bem bonitinha. O resto podemos retirar. E olha só como ele fica fofo. Agora só precisamos fazer o segundo ovo repetindo os mesmos passos. Olha que fofura. Ovos prontos, vamos para a última etapa, montagem. Brioche bem dourado, bacon bem crocante. Pegar os seus brioches, os pedacinhos de bacon, cortar do tamanho para caber no pão e a primeira camada é de bastante bacon. Não tenha medo de ser bem generoso. Por cima, os ovos pochê estão bem mal passados do jeito que eu gosto. Então, com bastante cuidado. O molho holandês que ficou na geladeira, 1 colher de sopa. E olha só como ela está super cremosa. Por cima do ovo, só um toque. Para acompanhar também, eu gosto de alguns brotinhos de agrião. E a gente tempera ela bem rapidinho com um pouquinho de pimenta do reino, sal por cima de tudo e azeite. E aqui você tem os ovos Benedict, que conquistaram a Carminha pelo coração e, consequentemente, o Brasil. Até a próxima, olha, muito mais receita para vocês. Gente, não ficam com ciúme, façam na sua casa. A receita está no portal da Rede TV.